Olá, tudo bom? Hoje nós vamos responder mais uma pergunta. Existe quantidade mínima de referências para você realizar um pré-projeto? Bom, a primeira coisa que nós temos que pensar é: para que você está fazendo um pré-projeto? Existem pré-projetos que você entrega na graduação. Existe pré-projeto que você vai utilizar para ingressar num programa de mestrado, num programa de doutorado, e aqueles pré-projetos que vocês trabalham por edital. Geralmente, esses pré-projetos, eles devem obedecer alguma norma ou orientação. Se for para ingresso do programa de mestrado e doutorado, você vai seguir um edital. Se for para você conseguir bolsa, você também vai precisar seguir um edital. Se for para você passar pelo processo de qualificação, o seu orientador vai precisar lhe acompanhar. Então, note que são situações diferentes que você vai trabalhar ali com o pré-projeto de uma forma diferente, inclusive obedecendo os itens que cada instrução dessa, que cada norma dessa estabelece. Vamos pensar num pré-projeto que você vai fazer para ingresso de um programa de mestrado, por exemplo. Geralmente, esses pré-projetos, eles pedem que sejam compostos de 8 a 15 laudas. É o que eu tenho visto na maioria dos editais. Quais são os itens básicos para você fazer? É uma apresentação, o levantamento de um problema, o levantamento, a amostra de que você já tem alguma teoria pré-estabelecida, e aí entra a questão da referência bibliográfica. Existem alguns editais que até direcionam algumas bibliografias, e aí você tem que olhar com bastante cautela esse edital para saber quais são as indicações e as normativas com relação à bibliografia que você deve seguir. No caso do edital não ter, o que você tem que pensar? Que todo o seu texto tem que ser embasado, ou seja, você vai demonstrar um problema, por exemplo, você tem que traçar uma rota desse problema, mostrar um universo, traçar uma rota, dizer por que ele é um problema, e você vai coletar essa informação em bibliografia. Você vai colocar a justificativa, aí você vai ter que ver se você vai encontrar uma justificativa, essa lacuna a ser preenchida através da referência, através da bibliografia ou através do estado da arte. E fazendo das duas formas, você também tem as referências. Depois você tem o referencial teórico no sentido de marco teórico, que é aquele momento que você vai mostrar que você tem uma inclinação à pesquisa, uma inclinação a dizer em cima de bases de autores, o que você está pensando, que linha você está pensando em sustentar o seu trabalho. Então, note, apesar de não ter um número específico de quantidade mínima indicada, não é apropriado que você coloque menos do que 10, por exemplo, porque significa que você tem ali uma ideia de leitura mais aprofundada sobre um tema, e ainda que você tem variação de autores, o que significa que você não está se espelhando em só um autor, no sentido até de falar mais do mesmo, ou no sentido de você cometer plágio, já que você está falando praticamente lendo só um autor, então você vai estar fazendo meio que um resumo da obra dele, isso não seria ciência. Existem ainda editais que eles não só assinalam o número mínimo e número máximo de referencial teórico, como eles contabilizam ou não o referencial teórico no sentido do final, que é aquela parte que você vai colocar todas as referências que você usou no decorrer do trabalho. Então,
Você tem aquela quantidade que você tem indicação. No caso de não ter, eu não aconselho menos do que 10. E você tem ainda editais que vão contabilizar essa parte. E eles vão ainda dizer, eu tenho visto alguns editais que colocam quantidade de caracteres por tópicos, que é para o autor ter uma noção do que a instituição ou do que a banca que vai estar avaliando os projetos gostariam de observar ou gostariam de encontrar num projeto. Então, a gente volta de novo à pergunta, existe quantidade mínima e máxima? Primeiro, tudo depende do edital, como que ele vai se comportar, como que ele vai distribuir ali a questão da quantidade de página ou do corpo de cada tópico, quais são os tópicos que esse edital ou que essa indicação está levantando. Se não tiver, se você já tiver num programa de graduação, pós-graduação, é muito importante que você pergunte para o seu professor quais são, o que ele espera de quantidade mínima e de quantidade máxima. É muito importante que você estabeleça esse vínculo de forma clara, até mesmo para que você possa ter uma dimensão das referências que você vai coletar no seu material. Porque sempre fica aquela dúvida, né? Eu coletei de menos, eu coletei de mais, será que já está bom? Será que esse texto está suficiente? É justamente por isso que você tem que ter essa relação, se for no caso de você já estar no programa com o seu orientador, e se você estiver pleiteando o ingresso, que essa indicativa venha dos editais. Na maioria são editais que você tem que seguir para compor esse projeto. Não se esqueça que esse referencial teórico, se você realizar o estado da arte, você também vai ter que contabilizar no referencial teórico se você decidiu coletar esse texto e utilizou esse texto no decorrer do projeto. Então, esse processo do estado da arte também é um fator que vai contribuir para que o seu referencial teórico seja muito mais denso, porque aí você já vai realizar uma coleta prévia e vai coletar informações de um outro nível de pesquisa, que vai demonstrar que você, como pesquisador, também tem muito cuidado de como você faz a sua pesquisa. Então, isso vai contabilizar diretamente na composição do corpo. Mas note, tudo vai depender de instituição para instituição. Por isso que quando a gente recebe uma pergunta geral, a gente tenta também responder de forma geral, de forma a mesmo compreender a realidade de todo mundo que assiste a gente. Mas a realidade de cada instituição muda e pode mudar muito. Eu já vi algumas instituições que utilizam do pré-projeto para fazer a qualificação do aluno antes de entregar o trabalho final. Já outras instituições acabam pegando esse pré-projeto de início e descartam ele, de forma que na qualificação a estrutura é totalmente outra e você não tem nem que seguir essa ordem, essa continuidade, esses tópicos do projeto. Já em outras instituições, na qualificação você aproveita tudo que está no pré-projeto, apenas complementando-o. Com o quê? Com um corpo de referencial teórico mais robusto e, em alguns casos, com uma metodologia bem concreta. Então, quando a gente fala de pré-projeto, vai depender para que esse pré-projeto está sendo colocado, ou projeto, como alguns chamam. E tudo isso vai estar ligado a para que você está apresentando e quais são as normativas e indicações que nesse momento você precisa seguir. Ainda é importante você notar o formato de referência, porque se no seu edital não tiver especificado que você vai fazer por autor data, você também pode colocar nota de rodapé, o que também vai aumentar um pouquinho mais o corpo aí do seu projeto.
Então, são cuidados que vale a pena você tomar e pensar sobre isso, tá certo? Bom, eu espero ter respondido essa sua dúvida de hoje e lembre-se, se você gosta do nosso canal, dos nossos vídeos, deixe seu comentário aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima!